Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aleluias. Eu louvo primeiramente ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa oportunidade, por mais uma vez poder estar aqui trazendo a palavra de Deus para a vida dos irmãos, amém? Peço que você que já está aí acompanhando, abra sua Bíblia comigo na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, Romanos, capítulo de número 8 e o verso de número 17, amém? Vamos fazer essa leitura e depois vamos fazer uma oração e assim estudar mais uma noite a palavra do Senhor, aprender mais um pouquinho sobre o nosso Deus. Como o profeta disse, nosso intuito agora é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele. A nossa vida agora ela tem um único objetivo, esse relacionamento com Deus, relacionamento com a vida, com o próximo, com a natureza, esse relacionamento com o todo, amém? Que nós conseguimos entender a partir de Cristo. Romanos capítulo 8, verso de número 17, está escrito assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Eu vou ler mais uma vez, tá? Romanos 8, verso 17, está escrito assim: E se é certo que nós somos filhos, logo somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, irmãos? Um momento breve de oração, pedindo para que Deus nos ilumine com a sua graça, com a revelação do seu Espírito Santo e com o poder que nos envolve e que nos faz ser acessível à palavra dele, ao entendimento. Amém? Pai Santo, Senhor, nós te glorificamos e te agradecemos, Pai, por este momento. Te agradecemos pelo Senhor ter nos guardado, ter nos dado, Pai, esse privilégio de estar aqui reunidos em o teu nome. Pai, o Senhor sabe, Pai, que nós estamos aqui para te adorar e te engrandecer, Senhor. Mas também, Pai, o nosso desejo é conhecer mais de ti, Senhor. Nós dependemos disso, somos totalmente dependentes de ti. E é o desejo do nosso coração, Pai. É a vontade do nosso coração aprender a cada dia mais, porque nós também te amamos. O Senhor nos apresentou o teu amor e nós também, Pai, te amamos por isso, Senhor. Então fala conosco. Ensina de ti mesmo para nós, que nós queremos te conhecer, Senhor. A tua palavra é o nosso alimento. A tua palavra é a nossa força, Senhor. A tua palavra é a nossa vida. A tua palavra é a nossa cura, Senhor. Fala conosco nessa noite, segundo a tua vontade e o teu querer, Pai Santo. E que não haja impedimento para a tua palavra, mas que ela venha, Senhor, Pai, cumprir o objetivo ao qual o Senhor espera. Que ela venha fazer a tua vontade e glorificar o teu nome. Assim eu te peço, Pai Santo. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos hoje estudar mais uma vez sobre a palavra do Senhor. E hoje Deus propôs no meu coração falar sobre a herança. A herança que nós recebemos da cruz. A herança que nós recebemos por causa desse ato da cruz de Cristo. Amém? A cruz de Cristo... Nós falamos muito da cruz de Cristo, todos conhecem sobre a cruz, sobre a crucificação, tem filmes, tem desenhos, tem a própria narrativa dos evangelhos, todas as pessoas já ouviram falar sobre a cruz de Cristo. Só que o ato da crucificação em si não é o que torna isso tão esplêndido e tão grandioso assim, porque nós sabemos que naquela época os romanos eles crucificavam milhares de pessoas. Há relatos históricos de num dia só, eles enchiam um campo inteiro de cruz e crucificavam. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, morreu crucificado também de cabeça para baixo. Então não é só o ato assim, as pessoas elas diminuem muito a cruz de Cristo, ou o ato da cruz de Cristo, simplesmente no sofrimento, na dor que ele sentiu por ter carregado aquilo ali. Mas não,
A cruz de Cristo, ela está falando de algo que é mais do que isso, é mais do que o sofrimento, é mais do que a dor que ele sentiu, é mais do que tudo aquele cenário que a gente tem. O que faz a cruz de Cristo ser esse ato, o maior ato da história da humanidade, o acontecimento mais importante do desenrolar da história, da nossa história, o que faz a cruz de Cristo ser tão sublime, conhecida e ser tão divulgada, e nenhum ato na história ter tido um impacto maior do que o da crucificação de Jesus, é a pessoa de Jesus Cristo, é quem ele era, amém? Então é quem Jesus era que faz essa crucificação ser tão grande. Como eu disse aqui, existiu milhares de crucificação. As pessoas morriam crucificadas todos os dias no Império Romano. Mas nenhuma crucificação marcou a história. Agora, como nós sabemos, a crucificação de Jesus, e não só a crucificação, a vida de Cristo, ela fez o nosso calendário que nós conhecemos hoje ser dividido no meio, em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele marcou tudo, sabe? O mundo, quando Cristo foi introduzido nessa terra, ele mudou. Dividiu a era. Antes dele e depois dele. O impacto da mudança de Cristo. Amém? E hoje é impossível se negar a historicidade de Cristo. Os céticos já não negam mais que ele existiu, que houve alguém chamado Yeshua há 2000 anos atrás, que viveu ali em Nazaré, nas regiões da Galileia, que chegou ali próximo a Jerusalém, percorreu todo aquele território, que houve esse homem que fez tudo isso. Não tem como negar. A pessoa de Jesus Cristo já não tem mais como negar. São inúmeros historiadores que relatam, que falam, que citam sobre ele, que tem nos seus escritos, às vezes até com nome um pouco diferente, Cresto, existia um certo Cresto, que nem tem nas narrativas de Suetônia ali. Nós sabemos que tem no próprio Talmud judaico, e eles não aceitam Jesus ainda, mas mesmo assim está lá narrando que ele existiu. Flávio Joséfo, que foi um homem que não se converteu ao cristianismo, historiador que não se converteu, mesmo assim ele narrou sobre Cristo. Então existe mais relatos históricos sobre a existência do homem Jesus, eu estou falando aqui. Existe mais relatos sobre a existência de Cristo do que sobre a de Alexandre o Grande, personagem histórico que todo mundo aceita. Sobre Pitágoras, por exemplo. Pitágoras não tem praticamente nada, Jesus tem um monte. Aí, por exemplo, o Júlio César. Jesus, nada tem mais relatos do que ele. Então não tem. Hoje os céticos já não negam a existência de Cristo. O que eles negam é saber a historicidade, o Jesus histórico, o que realmente do que está narrado na Bíblia ele foi. Então a única coisa que eles tentam negar hoje é isso, se realmente tudo que está escrito sobre ele foi realmente tudo que ele foi. A incógnita deles agora é essa, só saber isso. Porque negar a existência desse Deus encarnado, eles não têm mais como fazer isso. Amém? Então é pelo ato da cruz de Cristo, é o ato da pessoa de Cristo, é o ato de quem ele era. Amém? Cristo, ele é a expressão da glória de Deus, como a Bíblia diz. Ele é a antropoformização de Deus plena na terra. O que um homem pode ser expressando quem Deus é, esse foi Cristo. É o mais perto, porque nós não podemos antropoformizar Deus realmente. Deus, a gente muitas vezes dá características do homem para Deus. Como está escrito na Bíblia, por exemplo, eu tenho ciúme. Ciúme é uma característica humana. Mas ali, para Deus descrever algo, para conseguir interagir com a humanidade, ele tem que usar ali palavras que a humanidade entenda. Mas Deus, ele é além disso. Como nós vemos, Deus, ele é tudo. Ele faz parte de tudo. Ele criou tudo. Ele é a essência, ele é a vida. Por isso que quando ele vai se descrever, a Bíblia diz que ele diz, eu sou. Eu sou o que eu quiser ser. Ele é tudo, ele pode ser o que ele quiser ser. Então Deus, para a gente entender Deus, aí a Bíblia foi trazendo através dos profetas, através da revelação, e foi dando essa forma humana para nós conseguirmos entender quem é Deus. Mas Deus está além disso. A Bíblia diz em certos momentos que ele habita na luz inacessível, e no Antigo Testamento diz que ele habita nas trevas inacessível. Você não entende isso. Deus não tem lógica, não tem uma lógica que explica Deus. Não tem como eu fazer aqui um esqueminha tático e colocar Deus dentro desse esqueminha tático e falar Deus é isso. Mas como um ser humano, ele mostrou quem ele era através da vida de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem da sua glória. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo.
A Bíblia diz que ele recebeu o Espírito sem medida alguma, foi dado inteiramente para ele. Ele era totalmente revestido, ele era a pura essência de Deus, caminhando sobre duas pernas, falando com uma boca, tocando com uma mão, olhando com os olhos, assim como nós, interagindo como um ser humano. Amém? A Bíblia fala da encarnação. Então esse ato da encarnação, da criação do Todo-Poderoso, vir aqui na terra, andar como um homem, como nós conhecemos, Emmanuel, Deus conosco. Nós repetimos sempre isso. O próprio nome Yeshua, Yehová é salvação, ou Yahvé é salvação. Então nós vemos essa pessoa de Cristo. E quando ele veio aqui, ele veio para fazer a síntese perfeita da glória de Deus. Aquilo que homem nenhum conseguiu fazer, ele conseguiu fazer. Ele passou por cima das reações instintivas do homem. Amém? Porque nós sempre respondemos muitas vezes com instinto. E o instinto muitas vezes nos leva a cometer o erro. Quando somos agredidos, temos o instinto de agredir de novo. Quando falam da gente, nós temos o instinto de retrucar, de dirigir palavras de volta. Então, Jesus ele venceu essa natureza humana. É isso que Paulo vai falar de carne. A natureza humana é essa carne de querer sempre, combater, estar por cima. Jesus ele não precisou disso. Porque Jesus ele conhecia a essência dele. Ele sabia que ele não era aquela carne ali. Que ele não era aquele corpo ali. Que ele tinha vindo antes daquilo. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele sabia quem ele era. Ele dizia, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou a fonte de água. Ele tinha certeza de quem ele era. Ele falava, eu sou o pão. Eu sou a cura, eu sou. Então, você está vendo? O eu sou do livro lá de Êxodo, estava ali, encarnado como um homem, agindo como um homem e ensinando ali sobre o amor de Deus, ensinando agora sobre o novo tempo que estava vindo. Qual que é o novo tempo que estava vindo? É o tempo onde as coisas não iam ser só pelo mérito. O que é tudo pelo mérito? Eu só faço algo para você se você fazer para mim. Isso é a lei. A lei é a troca. Você me dá isso, mas eu tenho que te dar isso. Então, Jesus veio para tirar esse paradigma da lei. Não é só quando alguém faz para mim que eu tenho que fazer para ela. Não, faça para todos. Ame todos. Ele veio para tirar esse paradigma. Ele veio para dizer, vocês não cumpriram o que Deus pediu. Mas mesmo assim, Deus os presenteou com a salvação. Deus os presenteou com o reino dos céus através do ato dele. Vocês não mereciam isso. Vocês não fizeram nada para merecer. Mas mesmo assim, Deus vos deu ele. Aleluia, Deus vos deu a salvação, Deus vos deu a vida, entendeu? Então ele nos tirou da lei. A lei é a base de troca. Eu te dou isso para você me dar isso. Então era uma base de troca com Deus. Então Cristo veio para trazer a graça. E a graça é quando eu recebo mesmo sem merecer. Só que ele não veio para trazer a graça, só a graça que ele dá para nós. Mas ele veio nos introduzir no reino da graça. A partir de agora nós temos que viver na graça. Então tem pessoas que não merecem que a gente dê um sorriso para ela. Mas nós vamos dar um sorriso para ela. Tem pessoas que não merecem ser saudadas. Mas a Bíblia diz, sauda a todos. Tem pessoas que não merecem um abraço, mas nós vamos dar um abraço. Tem pessoa que não merece uma palavra, mas nós vamos dar uma palavra. Tem pessoas que não merecem um prato de comida, mas ele vai ganhar um prato de comida, como Paulo disse, dá a teu inimigo, se tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. Como Jesus falou, se pedir para caminhar com você uma milha, vai duas, sabe? Então ele introduziu a gente no reino da graça. Não é mais a base de troca. Fez para mim, eu faço para você. Me deu, eu te dou. Sabe aquela lógica do aniversário? Aí eu convido ele para ganhar um presente, para depois ele me convidar de novo, e assim por diante, é uma base de troca. Aí Jesus falou assim, quando vocês fizerem uma festa, chama os mendigos da rua, aqueles enfermos, os deficientes, aqueles que não vão te dar nada. Simplesmente chame para você ter as pessoas perto. Agora é por comunhão, é por amor. Não é mais pelo que eu vou receber, pelo que eu vou ganhar. Porque o que eu vou receber já não é mais alguém que vai me dar, mas é Deus que vai me dar, é o todo. Aí ele deu essa promessa através daquela versículo que nós conhecemos tão bem. Buscai o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele falou, a partir de agora vocês estão sob o cuidado do Pai. A partir de agora você não precisa se preocupar com o vestuário, com o que você vai vestir, porque Deus sabe dessa sua necessidade. Deus, assim como Ele cuida de tudo que há no mundo, aí Ele vai dar alguns exemplos. O lírio do campo, que se veste melhor do que Salomão. Aí Ele vai dar um exemplo sobre as aves dos céus, que não ninham, que não trabalham, mas ainda assim Deus provém para elas o alimento. Então Ele vai dizer agora,
calma aí, eu vim para mudar, para colocar vocês acima. Agora vocês estão sob o cuidado de Deus. Amém? Então é por isso que o ato da cruz é tão grandioso. Não só por causa da morte de um homem, do sofrimento de um homem, da dor de um homem, mas era por causa de quem era aquele homem. Amém? Então eu vim falar da herança. Nós lemos aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, e verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Olha que poder que essa palavra está te dando. Olha o poder que Deus está te dando. Poder significa responsabilidade também. Mas olha o grau onde Deus está te colocando. Deus está te colocando na posição de filho. A partir de agora você é filho dessa força criadora bendita do amor que rege tudo. E a partir de agora você é herdeiro de tudo isso. De tudo que ele criou. Em todas as infinitas galáxias que você pensar, no universo inteiro, estrelas, tudo que Deus criou. Ele está falando, a partir de agora você é co-herdeiro, filho. Aleluia. Se é que sois filhos. E a Bíblia diz que Cristo veio para nos dar o direito de chamar Deus de Pai. Todo quanto nele crê, recebeu a autoridade de ser filho de Deus. Aleluia. E nós recebemos a autoridade de ser filho de Deus. E recebemos uma herança grandiosa através da cruz. O ato da cruz nos abriu muitos direitos. Direitos sem que nós... Direito não da palavra no sentido da palavra. Porque o sentido que nós temos de direito é... Eu fiz algo, então eu tenho o direito de receber aquilo. Não. Ele fez algo e eu tenho o direito de receber aquilo. Ele trocou o nosso jugo. Ele pegou a morte que era nossa, e a Bíblia diz que ele matou a morte. Aleluia. A morte morreu. Amém? Olha o paradigma. A morte morreu. E ele nos deu a vida. Ele nos deu direito à vida, direito ao reino. Olha a herança que nós recebemos de Cristo. Aleluia, E as pessoas, a maioria das pessoas não tem noção disso, de tudo que ganhou de Cristo na cruz. Então eu quero falar disso com você hoje, para você entender tudo que ele já te deu, para que você possa se apropriar e falar, é meu. Tudo isso que Cristo me deu é meu, ninguém tira, Aleluia, Satanás não tira, pessoa nenhuma tira, nada, porque eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. Não há principado, não há potestade, não vai ser o passado, não vai ser o futuro, não vai ser enfermidade, não vai ser nada, porque nada pode me separar de Cristo e do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então você pode ver, isso é Bíblia, nós estamos falando de Bíblia, amém? Primeira coisa, eu vou falar de algumas características que nós recebemos da cruz de Cristo. Heranças que nós recebemos da cruz de Cristo e que nós não prestamos atenção, que nós deixamos passar, que nós temos até na mente assim, é verdade, sabe? A pessoa fala para você, você fala, é verdade, mas deixa para lá. É verdade, é assim mesmo, é assim mesmo. Mas aquilo você não toma para você. Fala, opa, peraí, sou eu, é para mim, eu sou o filho. Agora eu sou filho de Deus. As pessoas falam, eu sou filho de Deus. Sabe, não consegue entender a grandeza disso. Se nós somos filhos, agora somos herdeiros. Aleluia. Herdeiros de Deus. Glória a Deus. Peraí, herdeiro do poder maior, herdeiro do absoluto, o herdeiro do insondável, do imparável, do soberano. Herdeiros de Deus. Se somos filhos, logo somos herdeiros. E recebemos isso através do ato da cruz de Cristo. Porque antes do ato da cruz de Cristo, nós não éramos assim. Tanto que quem vai abrir o caminho para que nós venhamos chamar Deus de Pai é Cristo. No Antigo Testamento você vai ver servo, meu servo profeta, o amigo de Deus. Você vai ver até alguns nomes mais próximos. Mas filho de Deus, quem colocou nós neste nível de filho de Deus foi Jesus. Ele veio para abrir esse caminho para nós. Agora é um degrau superior. Amém? Então, a primeira coisa aqui que eu quero destacar, que nós recebemos de Cristo, uma herança que nós recebemos através da vitória dele na cruz, é a vitória sobre o pecado. Amém? A vitória sobre o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Se você abrir aqui onde nós estávamos mesmo, em Romanos, capítulo 8... Romanos capítulo 8, verso 1, está escrito assim, Portanto,
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Primeira coisa, irmãos. As pessoas são constantemente derrotadas pelo pecado. Porque elas vivem tentando lutar com o pecado por elas mesmas. E o pecado é um paradigma para muitos. Quantos que já não caíram por causa do pecado que cometeu, um suposto pecado, e aquilo tudo, e vira aquela confusão, e a pessoa se perde na sua própria jornada e não consegue se achar. Amém? Só que existe uma coisa que não te contaram. Existe algo que não te contaram, e você, às vezes, te contaram, e você fez assim, é verdade. Não entendeu. Nem quis entender. Sabe o que não te contaram, que você não entendeu? Ou que você não quis entender? Que o pecado foi derrotado. Eu vou repetir. O pecado foi derrotado por Cristo. Jesus. Glória a Deus. Ele venceu o pecado. Aleluia. Ele venceu o pecado. E a Bíblia ela faz questão de dizer assim, que o Espírito do Filho que clama Abba Pai está dentro de nós. A Bíblia faz questão de dizer que a mente do Filho que venceu o pecado está em nós. A Bíblia faz questão de dizer que o poder do Filho que venceu o pecado está em nós. Que a graça que estava sobre ele está sobre nós. Sabe por que ela está querendo dizer isso? Várias vezes eu acordo, está escrito aqui, está em você também. Então, essa vitória de Cristo sobre o pecado está em você. Ele vive em ti. E ele venceu o pecado. Aleluia. Ele venceu o pecado. Entendeu? Entendeu agora? Você também, irmão. Porque ele está em você. Ele vive em você. E ele venceu. Glória a você Deus. pode vencer Glória também. A Deus. Aleluia. Você pode vencer porque ele está em ti. A mente dele ele te deu, a sabedoria ele te deu, o poder ele te deu. E além de tudo isso, ele disse, eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. E não só isso, eu vou estar dentro de vocês também. Eu vou habitar em vocês, vocês serão o meu templo. Glória a Deus. Então, peraí, olha que maravilha. O pecado que era o problema para tantos, já não é mais o problema. Glória a Deus. Não é. O pecado está derrotado em nome de Jesus. Aleluia. Pronto, não sou eu que falo isso. Jesus veio para dizer justamente isso. Em Isaías está escrito que o que nos separava de Deus era o pecado. As nossas iniquidades faziam a separação entre nós e o nosso Deus. Existia uma separação que não nos dava acesso. Aí Jesus veio e falou, acabou essa separação. Ele veio, ele venceu. E a Bíblia diz que o véu ali, nós vamos se aprofundar mais nisso, mas o véu se rasgou. O ato foi tão grandioso, que a humanidade física, material, ela teve que responder de alguma forma. E houve trevas. Era de tarde, 3 horas da tarde, houve trevas, houve terremoto, os túmulos foram chacoalhados, as pessoas que estavam dormindo nos túmulos foram ressuscitadas. Você já leu isso verdadeiramente? Já leu isso verdadeiramente? Era uma crucificação comum que acontecia ali todo final de semana. Só que naquele dia ali não, porque não era qualquer um que estava ali. A partir da hora que ele... A Bíblia diz que ele entregou o Espírito. A natureza teve que responder. A natureza teve que responder porque algo aconteceu. O sol não deu sua luz. A Bíblia diz que houve trevas, escureceu. A estrutura física do planeta chacoalhou. A Bíblia diz que houve terremotos. A morte e a vida já não existia mais. Então as pessoas que estavam nos túmulos foram ressuscitadas. Porque ali ele tinha acabado de vencer a morte. Naquele exato momento, a cruz de Cristo em formato de espada foi cravada na caveira do Gólgota. E ali ela acabou com a morte. Aleluia. Amém? O que isso pode trazer em mim? O que eu tenho que entender? Eu falei então que uma das primeiras vitórias é a vitória sobre o pecado. O que acontece com o pecado? Por que nós revivenciamos o pecado e muitas pessoas são derrotadas pelo pecado? Por causa do agente do pecado. O pecado, você pode chamar ele de outro nome. Culpa. Culpa é pecado. Se eu tenho culpa, de alguma forma eu não deixei que esse pecado saia, sendo que esse pecado já está morto, eu estou querendo reviver algo que está morto. Já as pessoas vivem cheias de culpas, sempre revivendo os momentos difíceis, revivendo os seus próprios erros, se relembrando aquilo que elas fizeram de errado, e sabe, carregam aquilo dentro delas, um peso. Ele disse que veio para tirar justamente esse peso, esse jugo que estava sobre nós. Irmãos, você tem noção do peso da culpa?
O peso da culpa é muito grande. Tem pessoas que carregam um peso tão grande de culpa na sua vida que ela nunca consegue ir para frente. Ela não consegue caminhar porque o peso não permite que ela caminhe. Ela está carregando uma carga muito pesada. Verdade. A carga da culpa. Culpa é pecado. E a Bíblia diz que ele já carregou para nós. Aquela cruz lá, irmãos, ela não pesava 100 quilos. Não, ela pesava bilhares e trilhares de quilos. Porque a Bíblia diz que todo o pecado da humanidade estava naquela cruz e ele carregou nas costas dele. Agora eu não sei por que você ainda quer carregar a culpa, sendo que ele te livrou de toda a culpa e diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Aleluias. Glória a Deus. Agora, será que eu estou inventando isso ou está escrito aqui? Romanos capítulo 8, verso 1. Ele nos livrou de toda a culpa. Ele te livrou do pecado. Você venceu o pecado. Glória a Deus. Só que não tem como, irmãos, vencer o pecado se a nossa mentalidade não mudar. É por isso que a Bíblia diz: transformai-vos o vosso entendimento. Amém? Você precisa transformar o teu entendimento. Até antes de Cristo você era um derrotado pelo pecado. Depois de Cristo você é mais do que vencedor. Aleluia. Amém? Jesus. Glória a Até Deus. antes de Cristo o pecado nos dominava e a Bíblia diz que nós éramos escravos do príncipe das potestades do ar e que ele fazia da gente aquilo que ele bem queria. Mas a partir de agora não. Você dá ordem para ele, ele tem que te obedecer. Aleluia. Antes você era escravo dele, agora você manda e ele obedece. Aleluia, Jesus. Você fala sai, ele tem que sair. Glória a Deus. Deus te colocou acima e não abaixo. Glória a Deus. Tem crente que vive como se estivesse abaixo, mas não está abaixo, está acima. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então nós recebemos essa vitória. A vitória do perdão dos pecados. Não existe mais culpa para você. Não deixe mais que a culpa venha te fazer desistir. As pessoas desistem por causa da culpa, porque no meio da caminhada ela ali comete deslizes. E ela, sabe, ela não teve mais a transformação do entendimento de quem é Deus. E nós vamos falar disso. Mais adiante nós vamos falar disso. Ela ainda tem uma visão errada de Deus. E por isso ela acaba ali desistindo, desanimando, caindo, pensando que não há solução para ela. Mas a solução não vai acontecer. Não espere a solução acontecer. A solução já aconteceu. Aleluia. Faz 2000 anos Glória que a a solução Deus. já aconteceu. Tem Aleluia, pessoas ainda Jesus. buscando uma solução para a sua vida. Louvado Eu preciso seja de o uma teu solução nome, para minha Jesus. vida. Eu preciso de uma solução para minha história. Meu irmão, a solução já aconteceu. Faz Aleluia. 2000 anos a solução se Aleluia, chamava Jesus. Jesus. Ele já veio, ele está aqui, Glória ele a te Deus. aguarda, ele Glória te a espera Deus. e ele tem tudo Aleluia. isso para te dar. Está Glória a solucionado. Ele disse assim no ápice da cruz: está consumado. Aleluia, consumado. Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, nós recebemos essa herança da cruz. Olha como que está escrito aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos usar alguns textos da Bíblia Sagrada. Se os irmãos não conseguirem me acompanhar, só ouça. Amém? Depois vocês conferem versículo por versículo. Hebreus capítulo 4, verso de número 15, está escrito assim. Glória a Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Eu vou ler mais uma vez, que talvez você não consiga entender a leitura. Eu vou ler de forma mais clara e mais pausada. Olha o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 4, verso 15. Está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Em tudo, ele passou por tudo que tinha que ser, que nós temos para passar, e ele venceu sem pecado. E hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que está em nós, nos levando a vencer, assim como ele venceu. Então não existe uma tentação que Cristo não conheça. Aleluia. Aí as pessoas falam: mas a tentação foi muito forte. Foi mesmo. Mas ele passou por essa tentação e ele venceu, e ele está em você. Aleluia. Todas as tentações, está escrito aqui, em tudo ele foi tentado. Aleluia. E ele não sucumbiu ao pecado, ele venceu o pecado. Glória a Deus. E essa vitória está em você, Jesus mora em você. A Aleluia, vitória mora em Jesus. você. Amém? Então você pode vencer o pecado, meu irmão. Você pode vencer o pecado, minha irmã. E abandona a culpa. A culpa é a consequência do pecado. Não existe mais culpa para você. Sabe o que a culpa faz? A culpa nos coloca como vítimas.
Nós queremos carregar a culpa para sermos coitadinhos, para as pessoas sentirem pena de nós. Então a gente, errei, e tudo aquilo, e fica daquele, sabe, para ter um sentimento de interação, de que as pessoas sintam pena de nós. Então a culpa ela serve para isso, para se vitimizar. Acabou, não existe mais culpa. Então não existe mais vítima. Aleluia. Não se vitimize mais, porque Glória a Ele Deus. te fez mais do que vencedor em todas as áreas. Glória a Deus. Amém? As pessoas se vitimizam demais. As pessoas são agressivas por estarem, às vezes, serem pobres ou não terem uma condição financeira tão boa. Então eu tenho o direito de sentir ódio daquele que tem demais. Então eu tenho o direito de pegar algo dele porque ele tem demais, eu tenho de menos. Não entendendo que Cristo deu tudo para ela. Tudo, irmãos. Não se limite. Deus te deu tudo. A Bíblia diz. Glória a Deus. Está escrito. Tudo Glória que a Deus, pedindo, glória a Deus, crendo, glória a Deus. recebereis. Aleluia. Glória Não a adianta ti, arriscar, passar assim aquele Aleluia, errorex, Jesus. o branquinho em cima do texto aqui. Glória a Não adianta. Deus. Está escrito. Tudo que pedindo, crendo, Glória a recebereis. Deus. Amém? Está escrito assim. Então não tem mais vítima. Só é vítima quem quer. Glória Só a é Deus. vítima quem quer continuar. Aqui, ó, Jesus fez assim, ó. Eu te dou a chave para você tirar a coleira e a corrente da escravidão. Estava aqui no pescoço, aqui, ó. Aquela corrente aqui presa Glória no a pescoço. Aí Jesus fez assim, ó, toma a chave. Aí tem gente que olhou para a Jesus. chave e falou, será mesmo? Se eu tirar isso aqui, eles não vão me dar mais comida na boca, não vão me dar mais água na boca. Se eu tirar isso aqui, agora a responsabilidade vai ser minha. Eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que lutar. Só que agora eu não vou mais lutar sozinho. Eu vou lutar com o todo, Glória com a o Deus Deus. do meu lado. Glória a Então não tem chance de derrota. Mas tem pessoas que preferem continuar com a corrente aqui no pescoço. Meu Não, Deus. nessa noite não vai acontecer isso. Você vai arrancar essa corrente do seu pescoço. Aleluia. Porque Ele já te deu a vitória sobre o pecado. Nossa, Em tudo Ele foi tentado, porém Aleluia, sem Jesus. pecado. Amém? Irmãos, essa foi uma das primeiras características que eu quis aqui narrar da vitória que nós recebemos da cruz de Cristo. Amém? A segunda característica que eu quero narrar é sobre a morte e sobre o tempo. Ele nos deu a vitória sobre isso, sobre a morte e sobre o tempo. Eu já falei aqui sobre a vitória da morte, mas tem pessoas que não entendem. Por que tem tantas pessoas que estão assim agarradas a essa vida material? Como Jesus disse, quando ele diz sobre criar tesouros na terra, ele não está falando só de possuir aqui, mas da pessoa que acha que ela é isso, que ela é essa matéria, que ela é o que ela tem aqui. Irmãos, sabe, acha que o fim é isso. Eu tenho pelo menos uns 15 textos para te mostrar na Bíblia, que vai mostrar que você existe antes dessa encarnação, antes de você estar aqui na Terra. Está escrito. Aí você pode falar que Deus é mentiroso, mas está escrito em Efésios. Em Efésios está escrito, Efésios capítulo 2, verso 13. Perdão, vai estar escrito em Efésios capítulo 1, verso 4, que nós existimos antes da fundação do mundo em Deus e que Ele nos predestinou para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Peraí, tem gente achando que ela é isso aqui, ó. Mas a Bíblia está dizendo que você existe antes da fundação dessa terra. E tem pessoas achando que ela é isso aqui. Então a vida dela se resume nisso, em sustentar esse corpo, essa matéria, porque ela acha que ela é isso. Mas ela não é isso, ela é um espírito que foi criada dentro de Deus. Olha como é que está escrito aí, abre a sua Bíblia comigo em Zacarias. Abre a sua Bíblia comigo no livro do profeta Zacarias. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Zacarias, capítulo 12, verso 1. Está escrito assim, ó. Olha o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro de si. Eu vou ler mais uma vez. Zacarias, capítulo 12, e o versículo de número 1. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro de si. Onde você foi formado? Dentro de Deus? Então você não é isso aqui.
Você não é essa matéria. Então é por isso que quando Jesus fala da matéria, ele está falando disso, de se apegar a isso aqui. Achar que tudo que eu sou é essa realidade aqui, física, material, que eu posso tocar e palpar. Irmãos, nós estamos cheios de coisas que nós não conseguimos entender. E nós não aceitamos que existe uma outra dimensão além dessa, que Deus vai chamar de dimensão espiritual. Nós estamos lutando contra um vírus que nós não enxergamos. Tá aí. É uma outra realidade que eu não enxergo, não toco, não vejo, não sei onde está. Mas está todo mundo preso dentro de casa com medo de algo que não enxerga. E não consegue aceitar que existe um mundo espiritual. Meu Deus! Nós saímos, Aleluia, nós passamos Jesus. protetor solar para ir na piscina porque temos medo de ser queimados com raios ultravioleta. Raios que os nossos olhos não veem. Mas queima a nossa pele e tem o perigo de até produzir câncer de pele. Aí nós passamos o creme, ali o protetor solar para se proteger dos raios UV. Mas você vê raios UV? Meu Deus. Os nossos olhos não é capaz de ver ultravioleta. Ele vê até violeta. As 7 cores. E a mistura de tudo isso, tudo que nós vemos é cor. Mas existe uma cor que está além disso que nós não conseguimos ver. E todo mundo tem medo disso. E não consegue aceitar que existe um mundo que está além da nossa cognição, até além do nosso entendimento. Que é infinitas as possibilidades no mundo espiritual. O mundo espiritual ele não está preso à limitação do que é físico. Amém? Por isso que a Bíblia diz que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você pensando como uma pessoa física, aqui material, você não consegue pensar nisso. Como assim? Eu vou estar em todos os lugares, eu estou aqui agora. Tempo. A Bíblia diz que ele nos livrou do tempo. Tempo para ele não é nada. A Bíblia diz que Jesus ele é o cordeiro que foi crucificado, oferecido antes da fundação do mundo. Mas no que nós temos aqui teve um tempo, 2020 anos atrás, ou 2018 mais ou menos, porque ali os cálculos são um pouquinho diferentes. Nós temos uma data, nós colocamos uma linha para mapear um tempo. Mas quando Deus fala de tempo, tempo não existe. Tempo é uma ilusão. Nós vivemos presos e acorrentados por causa do tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso. Então estamos sempre avaliando o que é mais importante. O importante é trabalhar, ter dinheiro para pagar conta, para fazer isso. Porque... Aí as outras áreas da vida, que é ali a interação com a família, a comunhão, aí os momentos de alegria, de prazer, de... Tudo aquilo ali é trocado pelo aquilo que eu acho mais importante porque eu não tenho tempo. Quem disse que você não tem tempo? Deus falou que você é eterno. Que a sua vida não acaba aqui, que ela continua depois daqui e para toda a eternidade. Acabou o paradigma do tempo. Eu não tenho mais medo de não ter tempo, porque eu tenho todo o tempo do mundo. Sabe? Tira a lógica da reta. Não, para Cristo não. Ele veio mostrar que nós estamos além de tudo isso. Aleluia. Ele não se preocupou com essa vida aqui na carne. Por isso que ele morreu. Ele foi crucificado e entregou, porque ele sabia que ele não era aquilo. Ele sabia de onde que ele tinha vindo. Aleluia. Uma vez acusaram ele e falaram assim, mas você testifica de você mesmo. E ele falou assim, eu posso testificar de mim mesmo. Porque mesmo se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde que eu vim e para onde eu vou. Aleluia. Sabe o que ele estava querendo dizer? Glória a Eu Deus. sei que eu não sou isso. Eu sei que eu não sou só isso aqui. Aleluia. Eu sei quem eu sou. Aí ele falava, o meu reino não é daqui. Aleluia, Eu não estou preso Jesus. nisso aqui. Eu sei que, sabe, Jesus, olha aí quem ele é. Ele veio para abrir essa porta para nós. Por isso que ele disse, Aleluia, Jesus. eu sou a porta. Ele veio para abrir a porta dessa dimensão da glória para nós. E falou, entra. Quem entrar por mim e passar por mim achará pasto, ele diz. Aquele que passar por mim achará pasto. Ele estava usando a linguagem que as pessoas conseguissem entender. Aleluia. Então olha aí, irmãos, olha o que está escrito. Olha o poder do que está escrito. Nós vivemos na ilusão do tempo, achando que nós estamos isso aqui. O que Jesus disse para Jeremias? Muitos repetem, mas repetem errado. Eu já vi tantos, 1 milhão de pregadores dizer, desde o ventre da sua mãe te conheci. Não, meu irmão, não está escrito isso não. Lê lá direitinho. Está escrito, antes que te formaste na madre te conheci. Antes de começar a ter alguma coisa ali dentro do ventre. Ele estava falando, antes do espermatozoide ali fecundar o óvulo, eu te conheci. É em outro lugar, é em outra dimensão, é no reino do Espírito. Aleluia. As pessoas Glória a negam Deus. isso, falam como, sabe, resumem Deus a esse universo nosso. E ele está além disso.
Então Jesus veio para abrir essa porta, e isso nós vencemos, nós adquirimos na cruz, porque até então nós estávamos mesmo separados. A Bíblia diz que as nossas iniquidades separavam nós de acessar esse plano, Verdade, meu o plano da glória de Deus. E agora não, através da cruz de Cristo nós recebemos essa herança. E não é para depois. O templo para Deus não é nada, o templo. Então, a Bíblia diz que nós vamos estar um dia junto com Ele, na glória. Só que a Bíblia diz também que nós já estamos. Lê certinho. Em Efésios vai dizer, em Colossenses vai dizer que em Cristo nós já estamos sentados no trono. Não é para depois não, já aconteceu. Você está esperando, mas já está acontecendo. Você já está lá. Aleluia. Então nós esperamos um dia que venha se consumar, que Jesus venha descer do céu, que o reino venha a ser estabelecido. Mas já está. Aleluia. Amém? Para Deus o templo não é depois, não é lá. Não, o tempo não importa para Ele. Já está. Não existe tempo para Deus. Tempo é uma reta de lógica que nos faz não conseguir, nos limita. Amém? Então a Bíblia diz que você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Entende isso, meu irmão? Entende isso, meu irmão? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Abre comigo a sua Bíblia. Em Hebreus de novo. Vamos a Hebreus de novo. Olha que maravilha essa palavra de Deus para a sua vida. Hebreus, abre aí. Hebreus capítulo 4, capítulo 2. Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 2 e o verso de número 14 está escrito assim, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, olha aí. O que é participar da carne e do sangue? Os filhos é algo que está além, antes. Aí nós temos que participar da carne e do sangue, dessa vida aqui, terrena. Carne e sangue. Amém? A partir de agora nós estamos participando da carne e do sangue. Visto que os filhos, mas peraí, já são filhos. Mas agora estão participando dessa realidade que nós estamos agora. Aí olha o que está escrito aqui, ó. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Também Cristo participou das mesmas coisas. Para que pela sua morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Eu vou repetir, peraí que você ainda não entendeu. Nós vamos usar essa palavra depois de novo, mas olha aqui o que ele falou. Que nós agora estamos participando da carne. Nós estamos participando da carne. Estou participando de algo, mas não quer dizer que eu seja isso. Eu não sou uma carne. Não sou sangue, eu sou um espírito. Você é um espírito, uma alma que Deus nos deu, uma vida, um fôlego. Amém? Agora, olha o que está escrito aqui. Está escrito aí, visto como os filhos participam da carne, também ele fez a mesma coisa, encarnou. Participou da carne, dessa vida aqui. Amém? Para que pela sua morte aniquilasse. Irmãos, para aqui comigo. Você sabe o que significa aniquilar? Aniquilar. Está escrito que Jesus aniquilou o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Quer ler junto comigo? Aleluia. Verso de número 14, Hebreus capítulo de número 2, verso de número 14. Amém? Aleluia. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está escrito aqui, Jesus aniquilou o diabo. Não é que ele não exista, nada disso. O que eu estou falando para você é que as pessoas usam uma desculpa. Não, é o diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo. Eu não consegui porque o diabo, porque eu... Não, porque é ele. Aí a Bíblia falou aqui que Jesus já venceu ele. Foi aniquilado. Aleluia. Não é o diabo que vai te derrotar, irmão. Ele venceu o diabo e ele está em você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é o diabo mais. Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. A morte Glória morreu a na Deus. cruz de Cristo. Aleluia, Cristo matou Jesus. a morte com a sua morte. Santo é o teu nome, A Senhor. morte não existe mais. Glória Então, a Deus. nós tínhamos um trauma muito grande que nós pensávamos na morte. A morte. Porque a morte é o esquecimento na nossa verdadeira natureza. Nós pensávamos que nós éramos isso e que isso aqui ia chegar no fim e que nós íamos deixar de existir. Aí Deus veio e mostrou que não é nada disso. Que a morte é só um paradigma que me transplanta para uma outra dimensão. E isso vai ser bom ou vai ser ruim dependendo das minhas escolhas. Mas a morte não é um ponto final. A morte é só uma vírgula. Ou eu passo de uma história para outra.
Tá um parágrafo aqui, é o próximo parágrafo. A morte é o próximo capítulo. Aleluia. Que encerra um capítulo pro outro. Mas não termina nada. A morte não termina nada. Aleluia. A morte não termina nada. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Você consegue entender isso? Glória Então nós a Deus. recebemos isso a partir da cruz de Cristo. Porque hoje nós temos a consciência disso. Não termina aqui, irmão. Aleluia. Não termina aqui. Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. A saber, o Glória a diabo. Deus. Aleluia, Então, Jesus. agora acabou a desculpa, tá vendo? Cada vez mais a responsabilidade, às vezes a responsabilidade está crescendo. Porque agora não tem como eu dar desculpa que foi o diabo. Não foi o diabo. Não foi o diabo. Aconteceu isso porque foi o diabo. Não, não foi o diabo. Foi você mesmo. Foi você. O diabo só pode agir na nossa vida se nós demos legalidade para ele. Se você não der legalidade para Satanás, ele não te toca. Não tem como. Amém? Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Olha o que está escrito aqui, como eu disse aqui, nesse verso que está escrito. Está vencido. Amém? Então nós recebemos isso da herança da cruz de Cristo. Você recebeu essa herança. Você não tem mais o paradigma do tempo. O tempo não existe para você. A morte não existe para você. Vê como que isso nos transplanta, irmãos, para um outro nível. Porque olha como é que está escrito aqui no verso de número 15. Eu li o verso de número 14, capítulo 2, verso 14 de Hebreu, e eu vou ler o verso de número 15. Está escrito assim, ó. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida escravizados por ele. Eu vou ler de novo, tudo aqui. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte viviam a vida inteira escravizados por ele. Olha o que Jesus fez. O diabo não te escraviza mais. Ele te livrou disso. Você recebeu isso a partir da cruz. E eu estou falando das heranças que nós recebemos da cruz de Cristo. Tenha consciência disso. Comece a entender aonde que Deus te colocou, irmão. Amém? Vamos falar de mais uma parte aqui agora. Eu já falei sobre o pecado e a culpa. Falei sobre o tempo e a morte. E agora eu quero falar sobre a separação e a inimizade. Amém? Amém. Glória a Deus. Efésios, abre aí comigo. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 e o verso de número 13. Efésios, capítulo 2 e o verso de número 13. Acompanhe comigo aí. Amém? Efésios 2, capítulo 13. Está escrito assim. Eu vou fazer a leitura. Amém? Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo os dois de um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, e em um corpo, matando com eles a inimizade. Amém? Eu vou ler o último verso de novo. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Irmãos, isso daqui é o mais importante. Se isso daqui não mudar, não tem como a nossa vida mudar. Não tem como. Não tem como. A pessoa pode dizer que se converteu, pode... Se isso daqui não mudar, não tem como a nossa vida mudar. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios? Que não existe mais inimizade entre nós e Deus. Tem pessoas que ainda têm a visão de Deus, a mesma visão que Israel tinha de Deus. A visão que Israel tinha de Deus era de um Deus que estava sempre irado, com um chicote na mão, querendo punir todo mundo. Claro! Israel via Deus assim. Pode ler. Lê o Antigo Testamento, você vai ver isso. Eles viam Deus assim. Como alguém que está com um chicote na mão, querendo arranhar o lombo. Aí Jesus veio para dizer, não, vocês achavam que Deus é assim, mas Deus não é assim, não. Enquanto tinha inimizade, pode até ser que fosse, que existia inimizade. Mas quando eu estou em Cristo, a partir da cruz de Cristo eu recebi uma herança. Que herança é essa? Acabou a inimizade.
Aleluia. Eu não sou mais inimigo de Deus, pelo contrário, eu sou amigo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amigo de Deus. Aleluia. Você não precisa mais ter medo de Deus. Você é amigo dele, ele te ama. Glória a Você é Deus. filho. Aleluia, Jesus. Se isso não mudar na nossa mente, não tem como mudar, porque as pessoas vivem com aquilo que elas têm como crença, moldam aquilo que elas é. Aquilo que eu acredito faz ser o que eu sou. O que eu sou é baseado nas crenças que eu fui adquirindo desde quando eu nasci aqui nesse plano terreno. Então eu fui ali absorvendo informações da minha vida. E eu só posso aqui fazer a minha realidade ser outra se a minha mente se abrir. É o que o apóstolo Paulo fala. Transformai-vos o vosso entendimento. E se isso não for transformado, não tem como. Porque o meu relacionamento com Deus vai ser um relacionamento impossível. Um relacionamento impossível. Porque eu vou estar sempre pensando que qualquer falhinha minha, ele vai estar com um chicote na mão pronto para me arrear. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o relacionamento é impossível. Porque eu vou ficar... Se eu tropecei, ele... Não tem como. Jesus falou que não é mais assim. Ele não é nosso inimigo. Pelo contrário. Destruiu a inimizade. Eu vou ler para você aqui mais uma vez. Para quem não está acreditando. Efésios capítulo 2. E o verso 17. O verso 17 vai estar escrito assim. Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Matando. Está escrito assim. Matando. Lê aí. A inimizade. A inimizade não existe mais. Ela foi morta. Na cruz. Aleluia. A morte que matou as mortes. Glória a Todo Deus. o paradigma caiu na cruz. Glória a É por Deus. isso que o ato da cruz é tão grande. Marcou a história. E ninguém pode negar isso. Ninguém. Ninguém pode negar que o ato da cruz de Cristo é o ápice da história da humanidade. Não tem como. Aleluia, É impossível. Jesus. Glória a Deus. Ele nos transportou, irmãos, de uma condição para outra. Nós estávamos na condição de inimigo do poder absoluto. Amém? Deixa eu te explicar aqui. Você era inimigo de Deus. Não tem como ganhar uma luta de Deus. Lutar com Deus é que nem querer lutar com o sol. O sol vai nascer toda manhã. Independente se a tempestade tá ali, o sol nasceu. Você só não tá vendo, mas ele nasceu e ele vai se pôr. E até nos dias, nas noites mais tenebrosas, ainda assim vai ter um raiar do sol. Jesus. Não adianta, é isso que a Bíblia fala. Então nós éramos inimigos de Deus. Nunca ia poder vencer ele. Não tem como. Mas agora não. A condição mudou. De derrotados que nós já éramos, que não tem como vencer Deus, então se não tem como vencer, é derrotado. De derrotados, nós somos postos para mais do que vencedores. Que agora nós somos amigos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. De derrotados para mais do que vencedores. Glória por a meio Deus. da cruz de Cristo. Glória a Deus. A herança da cruz de Cristo. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Então acabou a inimizade. Não tem mais inimizade. Só que não foi só com Deus. Aí Jesus continua dizendo aqui. Ele falou, acabou a inimizade entre os povos. Dos dois povos fez um. Aleluia. O que nos separa? O que nos separa? A pessoa fala, eu não vou falar com aquele ali porque ele é daquela raça, ou daquele povo, ou daquele jeito. Ele mora lá, ele fala assim. Então, deixa ele pra lá, eu nem conheço ele. Aí Jesus veio e falou assim, não, pelo contrário. Ele é uma parte de você também, porque ele veio do mesmo lugar que você veio. Aleluia, Todos vieram de Jesus. Deus. Glória a Deus. Todos vieram de Deus. Então não existe raça que eu não interaja, porque tudo veio dele. Aleluia. Nós somos a parte do todo agora, conectado. Isso que é um corpo. Entendeu? Você está conseguindo entender? Está conseguindo entender, acompanhar? Glória a ti, Jesus. Então as pessoas têm essa diferença de individualidade. Não que você não exista como indivíduo. Pelo contrário, como um indivíduo você é único no universo. Você é um ângulo que Deus enxerga através... Um ângulo diferente. Deus enxerga o mundo através de você. E há algo único em você. Mas nós somos a parte de um todo. Todos vieram de Deus. Para qualquer coisa existir aqui, nós precisamos de vida. Glória a Deus. E a vida vem de Deus, emana de Deus. Então tudo faz parte, tudo está conectado. Por isso que Jesus falou ali que o que nós fazemos de mal, o mal volta, mas não é Deus castigando. Volta o que você fez para você mesmo. Você fere alguém, você está ferindo a sua própria alma.
Porque tudo veio de um lugar só, tudo veio de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então acabou a separação entre os povos. Glória a Deus. É o que está escrito aqui. Porque antes nós tínhamos separação. Ah, não, aquele povo lá, nós podemos jogar bomba no país deles, porque não é do nosso. Vamos explodir eles, não tem problema. Ou vamos invadir lá, matar tudo, pega tudo que eles têm. Não é do nosso povo. Então antes era assim. A pessoa olhava outro reino lá, mas é do outro reino, então nós podemos entrar lá e matar tudo. Era essa a mentalidade das pessoas. Aí Jesus veio e falou, acabou. Não existe mais divisão entre os povos. Todos os povos são um. Tudo é um. Tudo está conectado agora com a vida de Aleluia, Deus. Jesus. Tudo. O que eu faço para um mal para uma pessoa, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Glória a Deus. Então acabou. Como que eu vou fazer mal? Se eu sei que quando eu agrido alguma pessoa de algum jeito, eu estou agredindo a minha própria alma. É isso que é a graça. A graça ela já não precisa mais da lei. Aleluia. A lei era a ordenança, agora não. Agora eu já sei. Eu sei que se eu fizer mal para alguém, quem vai sofrer sou eu mesmo. Então, não preciso mais de lei, de um manual. Eu já sei disso. Então, ele te transportou. Ele fez você ascender, transcender Jesus. para a realidade cósmica da graça de Deus, o universo do Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então acabou a separação e a inimizade. Não Glória existe a Deus. mais separação e inimizade. Você está conectado com Deus. E isso nós recebemos através da herança da cruz de Cristo. E eu estou falando hoje da herança que nós recebemos da cruz de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Ele nos reconectou com Deus. Ele nos reconectou com tudo. Amém? Então isso precisa ser transformado na nossa mente. As pessoas precisam entender o que é individualidade de verdade. Só que a individualidade... Irmão, sabe o que é mais maravilhoso? Que antes a ciência ela falava que existia matéria, que a matéria era algo que ocupava espaço, que precisava ter um peso, precisava ter uma medida. Só que agora eles já têm que desmentir isso. Porque quando eles diminuem no máximo no nível subatômico, eles chegam em partículas subatômicas, que são menos do que átomo. Aí vai ter ali prótons, nêutrons, elétrons, quarks. E aí que o mistério está aí. Porque parece uma partícula. O nome é contraditório. Mas não tem peso. Um quark não tem peso. Um próton não tem peso. Não ocupa espaço, ele não ocupa. Então é subatômico. Mas peraí, como que é algo físico e não é físico? Aí eles fizeram um experimento, que eles chamaram de experimento de dupla fenda. Isso faz mais de 200 anos que aconteceu esse experimento. Mas até hoje os cientistas não conseguem explicar. Então quando eles não conseguem explicar, eles simplesmente passam por cima e deixam para lá. E esse experimento, ele jogava uma partícula. E lá tinha duas fendas. E aquela partícula de próton ali, ela tinha que passar por uma das fendas e acertar lá atrás. Só que o próton se comportou diferente. Ele se comportou como onda. Onda e partícula. Só que quando ele era olhado, ele se comportava como partícula. Quando não era olhado, se comportava como fenda. Mostrando que existe algo além disso aqui que nós conseguimos entender. A própria ciência já chegou nisso aí. Só não quer admitir. Só não quer admitir. Amém? Então tá óbvio, tá tudo aqui. Só basta aceitar. Existe o reino espiritual, existe Deus, acabou a inimizade, acabou a separação, Aleluia. Acabou tudo isso, Glória a acabou Deus. essa noção de que eu sou isso aqui, Aleluia. acabou a noção de que eu estou separado das outras pessoas, sendo que nós viemos tudo de um mesmo lugar que foi de Deus. Acabou tudo isso. Agora eu entendi, você entendeu a partir da cruz de Cristo. A cruz veio para revelar tudo isso. Aleluia, Aí Paulo falou, Jesus. aprenda Glória a as Deus. dimensões da cruz. Glória Qual é a a Deus. profundidade, qual é a Aleluia. largura, qual é o comprimento e a altura da cruz de Cristo. Entenda em 4D, 4 dimensões. Olhe por todos os ângulos, não só por um só. Amém? Não é mais olhar reto, é olhar por todos os ângulos, é curva, tudo para tudo quanto é lado, é infinitas Glória a possibilidades. Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele nos deu a herança, e essa herança nós recebemos na cruz, não existe mais separação. Outra coisa que nós recebemos a herança da cruz de Cristo. Nós, a partir da cruz e do que recebemos da cruz, vencemos o mundo e o inimigo. O que é o mundo? O mundo é a influência que esse sistema, que muitas vezes carrega ali um pecado muito grande, um peso muito grande, tinha sobre mim.
Então as pessoas, o mundo, ele tinha uma influência muito grande sobre a gente. Quer mais um fato científico, como as coisas influenciam? É comprovado cientificamente que em certas fases das luas nasce mais menina, em certas fases da lua nasce mais menino, porque aquilo ali influencia nas energias que todos nós temos. Então é simples, isso aqui está tudo explicado. Mas olha o que veio aqui para dizer: que esse sistema do mundo, que a Bíblia diz que está debaixo da obra do maligno, um mundo que jaz no maligno, um mundo carregado de maldade, e que esse mundo nos influenciava, esse universo do mundo aqui, isso aqui, eles nos influenciavam de alguma forma. Essa carga do mundo, é isso que ele está falando. E a psicologia vai dar outros nomes: inconsciente coletivo, karma coletivo, e tudo eles aceitam, só dá outros nomes e não aceitam o que está na Bíblia. Amém? Só que está aqui, já está escrito que ele venceu esse karma coletivo, esse inconsciente coletivo, essa influência que o mundo tinha sobre nós e que não nos deixava, transcender para o reino da glória, para o reino espiritual, para essa vida que Cristo veio nos convidar a viver. Aí a Bíblia está dizendo, ele venceu isso. Não tem mais nada que te algema. Não tem mais algema. A algema do mundo, todo mundo é assim, não tem mais. Antes todo mundo era assim, todo mundo era pecador, mas teve um que não foi. Tá vendo? Quebrou. Ele quebrou o paradigma. Todos pecavam. Então não tinha como, todos. Mas daí ele veio, não, ele não pecou. Pronto, quebrou. A Bíblia diz que essa morte sem dever, ele não devia pecado, e o salário do pecado é a morte. Quando a morte veio cobrar, ele não tinha nada, tinha nada. Então a morte foi morta, diz que quebrou o aguilhão da morte. Aleluia, Jesus. Amém? Está escrito, quebrou o aguilhão da morte. Amém? Então quebrou isso. O mundo não te influencia mais, meu irmão. Não é a moda, não é a tendência, não é o que a pessoa... Não é nada. Esse sistema do mundo não te influencia mais. Você sabe que você nem é daqui. Aleluia, você sabe, Jesus, que a sua passagem aqui é transitória. Glória a Deus. Ou será que você é 70 anos só? Só isso que você é. A Bíblia diz que você é uma eternidade, meu irmão. Aleluia. Você não é 70 anos, 80 anos. A Bíblia diz que 80 anos no máximo com fadiga e cansaço. Deus só deu um limite. Não vai passar de 120. Será que nós somos isso? Não somos isso. Amém? Somos uma eternidade. Então Jesus venceu o mundo. Ele venceu a influência que o mundo tinha. E ele venceu o maligno, como eu já disse aqui. Está escrito em Lucas capítulo 10, vai estar escrito que ele nos deu autoridade sobre Satanás. Ele nos deu autoridade para pisar sobre serpente e escorpião e não nos fará dano algum. Eu só preciso crer nisso. Amém? A Bíblia está escrito que os falsos profetas vão expulsar demônios, vão fazer coisa grandiosa, porque eles acreditam, e tem crente que não acredita. Está escrito que eles fazem milagre, que eles vão profetizar, que eles vão curar, que eles vão expulsar demônios. Falsos profetas, naquele dia vão dizer Senhor, 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 e Senhor, Senhor vai ficar nisso. Jesus vai falar, não tem nada com vocês. Imagina nós, que eu sou de Cristo verdadeiramente. Que eu chamo Ele de Senhor porque Ele realmente é o Senhor da minha alma. Imagina o poder que Deus me deu. Então não tem mais negócio de Satanás, não, meu irmão. Deus já te deu o poder para lidar com ele. Aleluia. Ai, foi o Satanás. Não foi o Satanás. Foi você que deixou, que quis, que se vitimizou de alguma forma e não quis usar o que Deus já te deu. Glória a Deus. Ele já venceu o mundo e já venceu o inimigo. Glória a Deus. Amém? Mateus 21, 22, que eu citei aqui no começo, está escrito assim: e tudo que crendo pedires em oração, recebereis. De duas uma. Ou Jesus estava mentindo, ou ele estava falando a verdade. De duas uma. Ou ele estava mentindo, ou ele estava falando a verdade. Eu vou repetir o que ele disse. Tudo que pedindo, crendo, recebereis. Amém? Você aceita essa palavra? Aleluia. Aceita essa palavra? Glória a Deus. Então depende de você. Depende de acreditar. Tudo que pedindo, crendo, recebereis. Aleluia, Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí para fechar, irmãos, tudo que eu já falei aqui hoje, para fechar aqui, louvado seja o nome do Senhor.
Está escrito que eu repeti várias vezes. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você pode determinar a sua vitória hoje. Aleluia. Hoje. E sua vitória já aconteceu lá na cruz. Aleluia. Pronto. Eu sou filho agora. Não sou mais servo, não sou mais escravo, não sou mais inimigo, não sou mais limitado a esse templo, a isso aqui. Não sou mais nada disso. Eu sou filho de Deus. Faço parte de Deus agora. Ele mora em mim e eu estou nele. A Bíblia diz que ele está em nós e nós estamos nele. Está escrito assim lá em João, lê lá. Aleluia. Então, pera, acabou. Eu faço parte de Deus agora, ele está em mim e eu estou nele. Glória a Deus. Vamos resolver essa situação? Começa a pedir crendo. Pedir crendo. Tudo que pedires crendo, recebereis. Começa a pedir crendo. Você é filho, você tem um direito que foi recebido através da cruz de Cristo. Herança que você recebeu da cruz. Você não fez nada para merecer, não, mas ele fez. E ele te deu a partir da cruz. Usa isso hoje, irmãos. Usa isso que você aprendeu hoje. Sua vida vai mudar. Não tem como não mudar. Sua vida vai mudar. Usa o que Jesus te deu na cruz. Usa a herança de filho que você tem. O direito de filho que ele te deu. O poder que ele te deu. A autoridade que ele te deu. Usa o que já está em você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pega hoje a chave, arranca essa corrente do pescoço e joga ela para longe. Pega hoje a chave, arranca essas algemas e joga ela para longe. Amém? Ele cravou a cruz dele na caveira do Gólgota. Glória a Deus. E vai estar escrito assim para nós encerrarmos. 1 Coríntios, estou lendo esse texto direto. 1 Coríntios, glória a Deus. Capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 15. E o verso de número 50, 56. Amém? Vai estar escrito assim. 53, vamos ler a partir do 53. Está escrito assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortabilidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu arguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Assista de novo a live, assista de novo o estudo. É a palavra de Deus sem mistura. É a palavra de Deus sem heresia. É a palavra de Deus pura. É a palavra de Deus. Só aceita isso. Aceita isso, a tua vida vai mudar. Aceita tudo que ele já te deu. Recebe tudo que ele já te deu. E fala: é meu, eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu tenho direito de tudo isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço essa minha oportunidade em nome de Jesus e que Deus abençoe a cada um dos irmãos que acompanharam esse estudo. Amém? Glória a Deus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Aleluias. Você entendeu, irmãos, que hoje você é livre. Aleluia, você pode jogar essas algemas, isso que te prende, você é livre. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Você tem um valor muito grande. Não se deixe de ser dominado por qualquer coisa. Aleluias, você é livre. Aleluias, o Senhor, ele nos livrou. Amém? Glória a Deus. Está aí, eu quero mandar um abraço, nossos irmãos, a todos que estão aí do outro lado nos assistindo. Que Deus continue abençoando grandiosamente a sua vida. Meu irmão ali no Guarujá, meu irmão Valmor, pastor Valmor, que Deus abençoe a sua vida, pastor. Aleluias, que Deus te abençoe. Tenho guardado muitas lembranças quando congregamos juntos aí, grandes viagens. Que Deus continue te abençoando. Meu irmão Elias também, de Cambé, que Deus abençoe.
meu sobrinho lá do Rio de Janeiro, Tiago, minha sobrinha Kátia, que estava aí do outro lado assistindo essa gloriosa palavra. Todos, irmãos, todos que assistiram aí, aleluias, toma posse desta palavra, amém? Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a vida do nosso irmão evangelista Fábio, que Deus continue confiando esta mensagem maravilhosa, amém? Vamos orar neste momento e agradecer a Deus pela gloriosa presença dele em nosso meio, amém? Vamos orar. Santo Deus, Pai querido e eterno, nós te louvamos, Senhor, por este momento, ó Pai querido, que estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua gloriosa palavra. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos instrui a cada dia. Pai amado, nesta noite, Pai, nós tomamos a posição de filhos, Pai, e sabemos que um dia, Senhor, estaremos aí junto contigo, Pai, na glória, aleluias, quando não haverá mais choro, aleluias, e aí somente alegria e somente louvar, engrandecer o teu nome. Pai amado, abençoa a todos meus irmãos, ajuda os necessitados, guarda, nos dá, Pai, uma noite abençoada e reparadora para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos esta noite, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Fica com Deus. Deus abençoe.